Você já imaginou o Brasil sendo uma superpotência? Você poder comprar um celular ou até mesmo um carro com um mês de trabalho? Poder sair na rua com seu celular nas mãos sem se preocupar em ser roubado ou até mesmo ser morto durante o assalto? E além do mais, o país tendo educação de qualidade e hospitais com excelente tratamento. E se eu te dissesse que tinha um político querendo isso para o nosso país? Pode até parecer loucura, pois não é o que a maioria dos políticos querem para o nosso país. Mas sim, tinha um que queria isso para o nosso país e o nome dele era Enéas, o melhor presidente que o Brasil não teve. Meu nome é Enéas 56. Mas antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo do canal e recomenda para mais pessoas poderem assistir o conteúdo. E também não esqueça de deixar um comentário abaixo com sua opinião. Então sem mais demora, bora para o vídeo. Galera, vou logo avisando que nesse vídeo pretendo abordar mais sobre sua biografia e não sobre suas opiniões políticas e visão de mundo, ok? Mas se vocês se interessarem pelo assunto, há vídeos de entrevista que ele participou aqui no YouTube e recomendo muito o da Roda Viva e o do Jô Soares. É só vocês pesquisarem aí no YouTube que vocês irão encontrar a entrevista dele, beleza? A infância de Enéas. Enéas Ferreiro Carneiro nasceu no ano de 1938 no estado do Acre. Sim, o próprio, o estado que é menosprezado pela maioria dos brasileiros. Enéas nasceu numa situação de miséria, em uma família em situação de pobreza extrema, que muitas das vezes não tinha o que comer. E mesmo com essa dificuldade toda, logo na infância ele perdeu seu pai. Gente, e eu tô notando o seguinte, você encurtou a barba? Não, tá só escovada só. Em homenagem ao seu programa, eu escovei. Deu uma escovada? Escovei. A impressão que eu tinha que ela era mais... Não, que é crespa, vai enrolando. Né? Agora, o que eu realmente acho uma ironia você usar essa barba sendo filho de barbeiro, seu pai era barbeiro. Mas morreu há muito tempo. Quer dizer, não é uma revolta isso. Depois da morte de seu pai, ele e seu irmão Estáquio Carneiro tiveram que trabalhar para sustentar a família. Alguns anos depois, sua mãe decidiu se mudar para Belém do Pará, para ter mais condições de vida. E ele ficou morando no Pará até seus 19 anos. Ao completar os seus 19 anos, ele teve a ideia de se mudar para o Rio de Janeiro para seguir o seu sonho de se formar em medicina. Porém, seu irmão preferiu ficar e continuar trabalhando por lá mesmo. Enéas então se despediu da sua família e foi para o Rio de Janeiro atrás do seu sonho. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele percebeu que a maneira mais fácil de conquistar o seu sonho seria através das Forças Armadas. E em 1958, iniciou seu estudo na Escola de Sargento de Saúde do Exército, e com bastante esforço médico, um ano depois ele se formou como terceiro sargento auxiliar de anestesiologia, ficando na primeira posição da turma. Então aí já percebemos que ele tinha uma grande capacidade intelectual e que seria um grande futuro talento. Ele não se acomodou com o primeiro curso e em 1960 entrou na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Porém isso não satisfez sua ambição, ele queria algo mais. E 2 anos depois, ele prestou vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Só tem que o cara era muito louco e tinha muita disposição e vontade de aprender o que ele tinha interesse. E pouco tempo depois, ele foi aprovado em primeiro lugar no curso de licenciatura em matemática e também em física. Já em 1965, ele se formou em medicina e no mesmo ano abordou a sua carreira militar. E durante seu período no exército, ele auxiliou os médicos em mais de 5.000 anestesias, ganhando assim a medalha de honra de Marechal Hermes. Depois que ele largou o exército, começou a dar cursos de física e matemática para poder sustentar. E nessa mesma época, ele era muito apegado ao comunismo e às ideias de Karl Marx. Enéas era um verdadeiro militante socialista e defensor do que realmente ele acreditava. Porém, com bastante estudo, ele percebeu que o Estado grande era uma coisa ridícula, pois não haveria competições entre as empresas. Então o Estado poderia colocar o preço e a qualidade que quisesse nos produtos. E quem mais iria sofrer com esse regime era a população carente, como aconteceu antes da queda do Muro de Berlim. Futuramente irei fazer um vídeo sobre a queda do Muro de Berlim aqui no canal. E se vocês quiserem que eu adiante, é só comentar aí embaixo, beleza, galera? Mas continuando, galera, como o Enéas já havia dando aula nas disciplinas de física e matemática, preparando assim os alunos para os vestibulares, ali ele chegou a uma ótima oportunidade e fundou o curso Gradiente, onde ele assumiu o cargo de diretor e também de presidente do curso. E continuou dando aula de matemática, física, química, biologia e também de português. Parece que ele não conseguia parar de buscar conhecimento, queria estar informado em todas as áreas, continuou entrando em diversos cursos e se graduando. Realmente ele estava construindo um perfil de um líder. Vida pessoal de Enéas. Ainda quando ele estava na Escola de Medicina do Rio de Janeiro, ele costumava estudar matérias de exatas nos horários livres. E um belo dia estava lendo um livro de exatas. Foi surpreendido por um estudante que ficou curioso sobre o assunto. Os dois então passaram a se conhecer melhor e acabaram se casando. E 5 anos depois tiveram a segunda filha. Porém o casamento de Enéas com Jamília acabou chegando ao fim. Em 1982, casou-se com a promotora da auditoria militar, Adriana Norandi. E o casal teve apenas uma filha. Enéas, eu tô vendo a sua filha ali na plateia. E eu me lembro que a primeira vez que você veio ao programa, eu estava até comentando ainda há pouco, que ela era uma garotinha vestidinho de veludo, gola branca,
sapatinho de boneca. É verdade. E agora já tá uma moça. Com que idade você tá? 17. Tá com 17 anos já. A entrada de Enéas na política. Enéas, mesmo com toda a sua posição na sociedade, pois possuía um grande patrimônio, porém ele resolveu abrir a mão de tudo para a criação do Partido de Reedificação da Ordem Nacional, ou mais conhecido como PRONA, e isso resultou no fim do seu casamento com Adriana Orandi. Quando ela viu ele investindo todo o seu dinheiro na parapolítica, Enéas mesmo disse que ela não aguentou, pois ela achava que iria falir, algo do tipo. Quanto você já perdeu desde que resolveu entrar para a política? É difícil. Eu não tenho esse número, mas eu perdi mais de 2/3, quase 3/4 de tudo que tinha oferido. A maior de todas as perdas foi a esposa que você conheceu, que num determinado instante zangou a mãe dele, gente, não quero mais, com toda razão. Não aguentou mais, né? Ah, você separou-se? Não fui eu, foi ela. Não fui eu. Ela falou que não chega, não quero. Eu não aguento mais, com toda razão, eu respeito. Mas peraí, tudo bem, vamos respeitar. Seu irmão também foi contra a entrada dele na política. Não queria que ele entrasse porque ele não tinha ideia do que fosse a política e também por conta da personalidade de Enéas. Ele acreditava que Enéas não iria se dar muito bem na política, pois era bastante radical e quando ele pensava em alguma coisa, ele queria até o fim. E de fato, havia bastante laço de sua personalidade em seu discurso, como por exemplo a maneira como ele se expressava quando estava falando, só bastante arrogante. Mas ele não deu ouvidos e continuou firme e se candidatou às eleições de 1989. Porém, tinha muito pouco tempo de fala, então aproveitou sua capacidade mental e soltou a famosa frase: "Eu sou Enéas". É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas, 56. Porém, nessas eleições ele ficou em 12º colocado entre os 21 candidatos. Já em 1994, ele se candidatou novamente. Nessa eleição, ele teve mais tempo do que o anterior. Ele conseguiu até ficar entre os 3 colocados que estavam correndo aquele ano, porém não conseguiu se eleger novamente. Mas tinha algo dentro dele que fazia ele buscar sempre por fazer alguma mudança nesse país. E você continua insistindo, você não pensa em desistir da candidatura e você quer sempre ser direto presidente da República? No vértice da pirâmide há muito mais condições de mudar o cenário, que é um cenário dantesco. É um cenário triste, que você me conhece tão bem quanto eu. O cenário nacional que está. E em 1998, ele se candidatou novamente. E nessas eleições ele estava defendendo uma coisa muito interessante, que foi a criação de uma bomba nuclear para o Brasil, que seria muito importante para a defesa contra outra nação. Mas novamente ele não conseguiu se eleger e acabou ficando no 4º lugar. Ele participou de outra eleição em 2000, porém dessa vez ele concorreu à prefeitura de São Paulo, mas acabou obtendo apenas 3% dos votos. E finalmente em 2002, ele se candidatou a deputado federal de São Paulo e na época ele foi o deputado mais votado da história do Brasil. Porém, como o tempo foi passando, seu estado de saúde foi se agravando devido à leucemia que o acompanhava. E com o passar do tempo, ele também foi se afastando da política e a sua saúde foi debilitando cada vez mais. O senhor tá, como é que está o senhor de saúde? O senhor está bem disposto para a campanha eleitoral? Bem disposto, senhor. O senhor teve um problema de saúde recente, mas... Já me manifestei a respeito na Câmara e estou em convalescença, mas tudo bem. Enéas viu que seu estado de saúde era crítico e acabou desistindo do tratamento. E no dia 6 de maio de 2007, aos 68 anos de idade, Enéas faleceu em sua casa, dando ao fim a jornada de uma mente brilhante, porém pouco valorizada. E durante sua vida, Enéas foi um polimata, militar, médico cardiologista, professor, escritor e político brasileiro. Ele era detentor de um grande conhecimento para conduzir a nação, porém, a nação fechou a porta para ele. Pergunte ao doutor Enéas. Olha, eu gostaria de perguntar, sei lá, uma coisa muito ampla, assim, eu gostaria de saber o sentido da vida para ele. Ok, obrigado, Fernando. Bonito, né? O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante.
Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. O vídeo foi realmente um pouco longo, então agradeço a cada um de vocês que ficaram até aqui no final. E espero que vocês tenham um bom dia. E um beijo pra vocês, um abraço, valeu, falou e fui!